Eu tenho notado que até os crentes têm perdido o foco, como alguém me disse hoje. Você sabia que tem gente que está na igreja do Senhor, que está fazendo uma fezinha lá na mega da virada? Perdeu o foco. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, Paulo diz: tendo com que se vestir, com que se alimentar, e sejamos satisfeitos. Nessa época de final de ano, o consumismo desenfreado toma conta da cabeça de todo mundo que não está atento, até mesmo da cabeça dos cristãos, se não atentarem para isso. Alguém já disse que consumismo é usar o dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa, para mostrar uma coisa que você não é. Isso é consumismo. Preste bem atenção. Preste bem atenção se você é ou não apegado a bens materiais. A terrível teologia da prosperidade veio para gerar soberba e para gerar cobiça no coração de muitos crentes. Você já viu aquela ideia? A gente diz: quando eu passo por um carro do ano, eu coloco a mão e digo: tomo posse. Deveria ver os 10 mandamentos e saber que isso é cobiça e é pecado. Jó não era uma pessoa assim. Jó buscava Deus. Jó se desviava dessas coisas. E como é que eu sei que Jó não se apegava a bens materiais? Não sou eu quem digo, é o texto que diz. Vieram os sabeus, veio o fogo, vieram os caldeus, aí ele não chora. Ele deve ter se entristecido, qualquer pessoa se entristeceria. Mas quando morrem os seus 10 filhos, aí é que ele chora. Aí é que o texto diz que ele chora. Ele se apegava àquilo que realmente nós devemos nos apegar, a pessoas e não coisas. Infelizmente hoje em dia tem gente usando as pessoas e amando as coisas, quando na verdade nós deveríamos amar as pessoas como Jesus ensinou e usar as coisas. Infelizmente nós criamos o terceiro grande mandamento da lei. Jesus disse que o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí a gente, não é hermenêuticazinha fajuta, inventou de dizer: mas para eu amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo. Não, irmãos, a Bíblia em lugar nenhum ensina a amar a si mesmo. Em lugar nenhum. O homem já se ama demais. O homem tem que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Não é que tem que amar a si mesmo, é que já se ama. Tem que se amar um pouquinho menos. Tem que passar a fazer como João Batista disse em João 3,30: que ele cresça e eu diminua, e não nada que possa parecer diferente disso. Jó adorou por causa disso. Ele sabia quem ele era. Ele não se apegava a bens materiais. Em terceiro lugar, Jó adorou porque ele conhecia Deus. A parte B do versículo 21 diz: o Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A teologia de Jó era teocêntrica, não era antropocêntrica. Ele não disse: meu Deus, o Senhor tirou, ou o diabo levou, mas o Senhor vai dar tudo em dobro. Ele não disse isso, nem nada parecido. Ele atribuiu tudo o que aconteceu a ele com a mão de Deus, e assim não foi. Ele não disse que foi o diabo que tirou. Ele disse que foi Deus que deu. Tiago 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce para nós direto do Pai das luzes. Isto é, toda bênção que nós temos é Deus que nos dá. Não é o nosso esforço, não é uma peixada em um emprego, não é uma questão de QI, quem indique, não é nada disso. Todas as bênçãos que nós temos, irmãos, vêm das mãos de Deus. O Senhor nos dá, mas quem nos tira também é Ele. Eu tenho ficado preocupado com algumas afirmações que falam de uma ação do diabo na vida dos crentes. Cuidado, irmãos, para o diabo não fazer isso, não fazer aquilo contigo. Afinal de contas, a quem pertencemos? Alguém, a um Deus pequeno, que não pode cuidar de nós, que não é soberano, que não tem o controle de todas as coisas em suas mãos, de que o diabo vem a hora que quer e faz o que quer com a gente, nos dá uma doença,
O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Foi Deus que deu tudo aquilo que ele tinha a Jó. Foi Deus quem tirou também, não foi o diabo. Mas não foi? O texto não mostra que foi a mão do diabo aí. O diabo foi apenas a ferramenta que Deus utilizou. É muito diferente. É muito diferente. Nunca pense que Deus fez uma aposta com o diabo para ver se Jó iria pecar e ficou aquela guerra de braço. Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro. Aquela ideia de o mal, o bem só existe porque o mal existe. Não, não foi assim. Deus é o Deus soberano, criador de todas as coisas e sustentador também. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que Deus alimenta as aves dos céus e diz também que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Esse é o Deus criador de tudo, aquele que chama à existência as coisas que não existem, aquele que sabe o nome de cada uma das estrelas, aquele que criou tudo, o sol, essa estrela poderosa que irradia na potência de 200.000 bombas atômicas explodindo por segundo. Foi Deus quem fez o sol, foi Deus quem nos fez um aglomerado de cerca de 30 trilhões de células que agem cada uma de acordo com a sua função. O braço vem para o lado esquerdo e para o lado direito, os olhos e o cabelo e tudo mais. Esse é o Deus de Jó e também é o nosso. O Senhor Deus, o Senhor tirou. Jó atribuiu a Deus. Ele atribuiu a Deus porque, em última instância, tudo o que acontece é por, pelo menos, um aspecto da vontade de Deus, no mínimo a permissiva, a vontade permissiva de Deus. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Deus usa até o diabo para glorificar seu santo nome, irmãos. Mais uma vez, Deus usou o diabo aqui para glorificar o seu nome. Quer saber como? Qual é a maior das maravilhas que a Bíblia ensina? É a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e a teu Filho a quem enviaste. No capítulo 42, que relata o fim da vida de Jó, Jó diz, se não me engano, no versículo 5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu a Deus e pôde se converter de fato. E Deus usou o diabo para que Jó chegasse mais perto de Deus. Essa não foi a única vez na Bíblia que Deus fez isso. No segundo capítulo no 2 Coríntios capítulo 12, Paulo relata a experiência de que ele havia pedido a Deus por 3 vezes que tirasse aquele espinho de sua carne, que era o mensageiro de Satanás, que sempre lhe esbofeteava, talvez um demônio. Mensageiro é anjo de Satanás, que sempre esbofeteava Paulo. E Deus diz: não, Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, ele diz: a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí no versículo 10, Paulo diz que se gloria ainda mais nas fraquezas e nas tribulações, porque quando ele está fraco é que ele está forte. E Deus usou o diabo na vida de Paulo. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Deus usou o diabo na vida de Paulo para tornar Paulo mais humilde. E assim, as pancadas que a vida nos dá, pode ser Deus chamando a nossa atenção para ser o melhor cristão, para ser alguém mais humilde, para olhar mais para Deus. Pode ser. Atente bem para isso. Tiago capítulo 1, ele nos dá uma tremenda lição também sobre essa questão. Tiago capítulo 1, versículos 2 em diante, ele diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por muitas bênçãos. É isso que diz o texto?
O fato de ter muitos carros do ano na garagem, todo mundo com saúde no Natal e muita prosperidade no ano que vem. É isso? É não, irmãos. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Esse Tiago, ele não ia ter muito convite para pregar hoje não. Nas igrejas aqui do Brasil, isso é difícil. Isso é difícil. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Deus envia sofrimento para a vida dos seus filhos, para nos transformar em mais parecidos com Jesus. As provações vêm para nos abençoar. A alegria que Tiago fala não é: ô glória, está todo mundo com câncer lá em casa. Não, é a alegria que uma pessoa sem consciência diga, não é uma coisa que uma pessoa sem consciência diga, não. Mas é saber que mesmo em meio ao sofrimento, a paz que excede todo entendimento domina o nosso coração. E aí Tiago sabe que isso não é uma coisa fácil de dizer, nem de passar. E aí, graças a Deus, pelo versículo 5, Tiago 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, sabedoria para quê? Para interpretar os momentos difíceis da vida, para saber qual é o propósito de Deus naquilo, para saber por que está passando por aquela provação. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente, e a todos, sem criticar, lhe será dada. Isto é, a ideia aqui é que Deus dá sabedoria sempre que a gente precisar. Sempre que a gente pedir sabedoria a Deus para interpretar situações difíceis da vida, Ele dá sem passar na cara, sem passar no rosto. Cadê aquela sabedoria que Ele deu antes? Você fez o que com ela? Deus não diz isso. Deus nos dá mais sabedoria. E eu acho interessante porque se eu tivesse escrevendo essa carta aqui, eu não teria escrito esse versículo 5. Eu ia dizer: peça a Deus livramento, peça a Deus graça para passar pelas dificuldades. Peça a Deus que dê tudo em dobro. Mas graças a Deus que não fui eu que escrevi. Foi o nome do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu, pedindo, ensinando os irmãos a pedir sabedoria. Jó adorou mesmo em tempos de crise, irmãos, porque ele sabia quem ele era, porque ele não era apegado a bens materiais, porque ele sabia quem Deus era. Mas a segunda pergunta que eu tenho para fazer é: o que é então adoração? Qual é o cerne da adoração? Em que consiste adorar? Esse tema é muito amplo e de maneira alguma eu pretendo me estender hoje sobre isso ou querer esgotar o assunto. Seria muita pretensão. Adorar significa reconhecer quem Deus é. Notem que não chegou ninguém tocando nenhum instrumento. Jó não tocou nada para adorar a Deus aqui. Não tinha instrumento musical. Jó não cantou, muito provavelmente ele não cantou. Ele não disse: eu saí do ventre da minha mãe em nenhuma forma melódica. Não, ele só disse, provavelmente de forma muito triste e amargurada, ele tenha dito essas palavras tão difíceis. Mas ele adorou. Adorar não é somente levantar as mãos durante um período de música na igreja e fechar os olhos e tudo isso. Não, isso também é adoração? Pode ser. Se for feito de todo o coração, é. Se não for, não adianta pular, plantar bananeira, estribuchar, porque Deus não recebe. Mas se for de todo o coração, Deus recebe. Eu fico me perguntando às vezes em casa: por que a turma hoje prefere mais as músicas que falam de pular, de correr e tudo mais? E aquelas músicas do passado? Eu acho que a gente mente tanto, irmãos, na hora do louvor, que louvarei, não importam as circunstâncias. É assim mesmo? Ou será que a gente está pedindo a Deus: oh meu Deus, me ajude para que seja assim mesmo? Eu só vi alguém fazer isso uma vez na vida. Cantar essa música numa situação realmente adversa, uma vez na vida.
E foi nesse ano, durante o velório da mãe de um amigo meu. Ele cantou, ele toca muito bem, canta muito bem, amigo Márcio. E ele cantou essa música porque era a música preferida da mãe dele. Ele cantou o velório da mãe, que louvarei, não importa as circunstâncias. E eu vi ele realmente louvar a Deus numa situação realmente adversa. E ele cantou de novo essa música quando o pastor terminou de dar a palavra. Eu tenho saudade daqueles hinos que falam da Bíblia, falam de Jesus, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, porque Cristo na cruz tudo já venceu. É mais ou menos assim, né? Aquela música antiga, linda. Não dá para cantar essa música em retiro de jovem, nunca mais vão me chamar, provavelmente. Nunca mais. Mas é uma música baseada na Bíblia. É uma música que fala da palavra de Deus, tão esquecida por nós. É uma música que fala de Jesus. É um tema já não tão muito interessante, tem muita música por aí, vamos ser sinceros. Jó nem cantou, mas ele adorou. Adorar não é só cantar. O Evangelho de Marcos, há alguns meses eu preguei sobre isso aqui, mostra que todo mundo adora a Deus, todo mundo adora a Jesus, os servos, os apóstolos, os demônios, a criação, todo mundo. Nós devemos adorar a Deus também, irmãos. Que eu fico pensando, às vezes eu tenho vontade de organizar um congresso de adoração, e nesse congresso de adoração nós só vamos estudar sobre Deus. E vai ser o tema, quem é Deus? Porque quando a gente entender de fato quem é Deus, a gente adora Ele de verdade. Que se tudo parecer difícil e adverso, ainda assim devemos adorá-lo pelo fato de Ele ser o Criador de tudo, sustentador de todo o universo e Deus de verdade. Não adorar a Deus somente quando Ele nos dá presentes, bênçãos, coisas boas, não. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu consigo. Não, que vocês não conseguem, de maneira nenhuma. O maior pecador aqui sou eu, pode ter certeza. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus ensina a gente fazer. Jó adorou, ele adorou a Deus reconhecendo quem Deus era. Nós devemos adorar a Deus também sabendo quem Deus é. Porque quando a gente entende que Deus é o sustentador de tudo, a gente vai acreditar em Romanos 8:28. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a gente precisa confiar em Deus de uma maneira tal que, se tudo der errado, nós ainda assim o louvaremos, o agradeceremos. Jó me impressiona porque ele entendeu os princípios do Novo Testamento tanto tempo antes. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Alguns têm dito, não é por tudo, é em tudo, não é bem assim, não é como toda circunstância for difícil. Jó não tinha essa hermenêutica, Jó não pensava assim. Ele agradeceu a Deus em tudo, por tudo, em toda circunstância difícil, mesmo se for difícil. Ele agradeceu a Deus. A Bíblia é muito fácil de entender, a maior parte da Bíblia é fácil de entender, mas a Bíblia é difícil, é nó viver, é nó praticar, essa é a parte difícil. É fácil entender que a gente deve agradecer a Deus por tudo, é fácil entender na cabeça que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é fácil, difícil é viver, difícil é louvar a Deus por tudo.